Com a Denise, que o Senhor tem me acordado todos os dias às 5 da manhã e eu tenho trabalhado de 12 a 13 horas por dia, porque em dezembro a gente trabalha muito, eu trabalho em salão, mas eu falei que eu não sei como eu estou aguentando, mas não vem de mim, né? Vem do Senhor e a obra do Senhor não pode parar, né? Deus nos fortalece, Deus renova as nossas forças e é por Ele, pela graça dEle que eu estou aqui nessa noite. Quero agradecer ao pastor Anésio pela oportunidade. Essa igreja já foi consagrada. Saibam que vocês sempre vão ter um lugar no nosso coração muito especial. Quero agradecer ao pastor Fábio, a Denise pelo convite, tá? Pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Pastora Dani, pastora Gisele. E vamos para a palavra do Senhor, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 em diante. Amém? Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Amém. Senhor, neste momento eu venho te entregar a minha vida. Senhor, eu peço que a tua unção esteja sobre mim, que o Senhor tenha liberdade de curar neste lugar, de derramar o teu Santo Espírito. Sim, meu Deus, Espírito Santo, meu Deus, tenha liberdade para se mover neste lugar. Cura emocional, que o Senhor possa completar a sua obra, que o Senhor possa atender o mais íntimo, Senhor, do coração dos teus servos. E todas as vezes que nós nos sentimos incapazes de realizar a tua obra, que o Senhor possa tocar os nossos lábios e colocar a tua palavra, Senhor. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Deus. Então eu glorifico o teu nome por essa oportunidade. Se faz presente neste lugar, Espírito Santo. É a oração que eu te faço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, desde quando eu tive esse convite, o meu coração se encheu de temor, porque é muita responsabilidade estar aqui. É muito peso espiritual estar aqui. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei: meu Deus do céu, e agora? Né? Mas eu louvo a Deus porque Ele pega o nada e Ele transforma em algo para o seu louvor, né? Eu me lembro, antes de decorrer com os irmãos da palavra, eu tive a oportunidade de ir para Israel em maio, e eu fui num conflito muito grande, porque no decorrer da nossa caminhada nós passamos por momentos, por coisas que nos enfraquecem a nossa fé. Nós nos decepcionamos com algumas coisas, pessoas, né? Todas as vezes que nós tiramos o nosso olhar do alvo e olhamos para as pessoas, nós podemos ter certeza que neste momento nós vamos nos decepcionar com alguém. E eu sofri uma decepção no lugar que eu congregava, e aquilo foi atrapalhando a minha caminhada com Deus. E eu cheguei, primeiro foi no Egito, depois foi na Jordânia, e por último foi em Israel. Eu falei: Senhor, eu não posso sair desse lugar da mesma forma que eu entrei. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração, eu preciso sentir a tua presença de novo, eu preciso de um renovo espiritual na minha vida. E aí nós tivemos um momento do Getsemane. Em cada caravana eles fecham o jardim do Getsemane para aquele grupo ter um momento ali de intimidade, de oração, de pregação da palavra. E ali eu estava o tempo todo filmando, no sol. Aí só que naquele momento meu celular descarregou. Mas como tudo que Deus faz tem um propósito, meu celular
Porque coisa triste, irmãos, é quando nós paramos de sermos sensíveis à voz do Senhor. Coisa triste é quando nós chegamos na nossa caminhada e nós não ouvimos, nós não percebemos, nós não estamos sensíveis mais para ouvir a voz do Senhor. E não por culpa de Deus, foi porque nós paramos e nós olhamos para algo que não deveríamos olhar. Então o Senhor começou a ministrar no meu coração e ali eu tive um renovo. E nós estávamos saindo daquele lugar, a pastora Maria Ângela falou assim: Roberta, eu preciso conversar com você. Deus mandou eu te entregar essa palavra. E eu vejo na sua vida um ministério pastoral ao lado do pastor Rodrigo. E eu fiquei assustada, porque quando eu fui consagrada aqui, eu disse para ele: Senhor, eu nunca pedi isso, porque eu sei do peso e da responsabilidade que é. Mas naquele momento, o meu coração que já estava alegre, eu pude perceber que era Deus falando comigo através dela. Se um dia você se enfraqueceu na minha fé, hoje eu te levanto. Eu te levanto para ser um profeta. Eu te levanto para levar a minha palavra de vida eterna para os meus filhos. E é sobre a sua missão que eu quero falar com você nesta noite. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um chamado. Eu cresci na Igreja Cristã Maranata e eu estava falando no carro com o pastor Rodrigo. E se tem uma coisa que eu vejo que essa igreja tem muito, e na Maranata também tem, é a reverência das crianças durante o culto, porque eles trabalham com culto de crianças e isso é importantíssimo. O que se planta no coração de uma criança nunca volta vazio. Aquilo vai germinar, e ainda que ele cresça, e que ele viva, e que ele cresça, e que ele viva um adolescente, ele pode até se desviar, mas ele vai lembrar do que ele lhe foi ensinado quando é pequeno. Então, eu ia para o cultinho e as professoras falavam da salvação. Você precisa trabalhar a sua salvação. Se você não for uma criança obediente, se você não estudar a palavra, se você não seguir os ensinamentos de Jesus, você vai perder a sua salvação. Então, se tem uma coisa que eu vejo nessa igreja também, é esse trabalho lindo com as crianças. As crianças são o futuro da nossa geração. E aí, quando eu me perguntava, mas qual que é a minha missão quando adolescente? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? E se passaram 15 anos. 15 anos se passaram e eu fui descobrir o que Deus tinha para mim esse ano. Então, a missão de muitas pessoas, muitas pessoas sabem disso muito novas. Outras vão saber disso mais velhas. Para que eu nasci? Qual é o meu propósito nesta terra? Porque maior do que a busca pela felicidade é a busca por um propósito. A busca por um propósito, ela dá sentido à nossa vida. E quando o nosso propósito é para fazer a obra de Deus, é para levar o Evangelho do Senhor, eu não estou falando que toda missão deve ser um pregador. Não. Às vezes a sua missão é servir a casa do Senhor com o trabalho mais simples que tiver. A partir do momento que você fizer para Deus de todo o coração, esse trabalho vai ser encarado como o trabalho de um profeta que está subindo aqui no púlpito. Se o seu trabalho for servir um copo de água neste lugar, o Senhor vai estar recebendo isso no altar dele. Então a nossa missão, a nossa oração, ela tem que ser para descobrir o nosso propósito nessa terra. Por que eu nasci? Qual é o sentido na minha vida? Porque ele tem. O profeta Jeremias, ele foi levantado em uma época muito difícil, não muito diferente dos dias de hoje, pois Israel estava pecando deliberadamente, pecando com apostasia, o abandono da fé, idolatrando falsos deuses. Coisa, irmãos, que Deus não divide é a atenção dele, é o lugar dele de honra na vida de ninguém. A partir do momento que nós tiramos Deus do centro
Jeremias era filho de sacerdote, então ele seguiu os passos do pai dele, Ilquias. Eles viviam no vilarejo sacerdotal em Anatote. Então Jeremias estava confortável naquela situação. E o que Deus ministrou no meu coração é que todas as vezes que nós estivermos em uma posição de conforto, cuidado, porque Ele pode mudar isso. Deus Ele não lida muito bem com essa situação. Estou confortável aqui, eu vou ficar aqui, é isso que eu vou fazer. Não. Deus tem uma forma, Deus tem um processo, Deus tem a vontade dele, que é soberana. Então a vontade dele vai prevalecer. E Jeremias disse: mas Senhor, eu sou uma criança. E Jeremias disse: não digas que tu és uma criança. E foi essa, eu falo que antes da palavra eu falar com os irmãos, ela precisa confrontar o pregador. Eu falei: Senhor, eu sou uma criança. Como que eu vou pregar numa igreja deste tamanho, com pregadores maravilhosos, ungidos por Deus? Mas Deus me disse: não é você. Sou eu que coloco as minhas palavras. Você não está fazendo nada por você. Nada aqui é você que está fazendo. Eu que vou colocar as minhas palavras na tua boca. Eu que vou confrontar. Eu que vou trazer palavras de esperança. Porque a obra é minha. Irmãos, vocês não acham que Davi estava confortável na posição de pastor de ovelhas? Você acha que Davi queria se indispor com seus irmãos? Davi não pediu nada disso. Mas é a posição de conforto que muitas vezes nós ficamos. E todas as vezes que nós estamos nessa posição de conforto, Deus pode fazer algo completamente ao avesso de tudo que nós imaginamos. E eu não sei se você foi como eu, que teve essas indagações na sua caminhada. Estou vendo aqui muitas crianças, muitos jovens. Eu tive uma adolescência na igreja, graças a Deus eu cresci na igreja, mas o mundo na minha época não era tão atrativo quanto é hoje para eles, né? Mas eu quero deixar uma palavra para vocês nessa noite, que por mais que este mundo pareça ser a coisa mais maravilhosa do mundo, há um espírito de engano neste mundo. Eu estava falando com o pastor Rodrigo que quando nós ouvíamos falar como que essas coisas mundanas, como que a apostasia entraria no nosso meio, como que a gente iria chamar o errado de certo, o certo de errado, assim do dia para a noite. E de repente aconteceu. Hoje nós temos receio de abrir a nossa boca e falar, porque se a gente fala no nome do Senhor, a gente é mal visto. A gente sofre retaliações. E muitas das vezes, irmãos, por falta de conhecer a palavra, por falta de estudar a palavra, eu sei que é muito difícil um adolescente pegar e estudar, porque o diabo ele sabe exatamente como que ele faz, como que ele pega. Hoje em dia o celular é uma porta aberta para esse tipo de coisa, de atrativos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite: não desvie o olhar de vocês, porque Deus formou vocês quando vocês estavam sem forma, assim como Jeremias estava no ventre da sua mãe. O Senhor já te conhecia. E não permita que nada neste mundo distraia o alvo. Jesus está voltando. Aleluia. Não deixe de olhar para Cristo. Eu quero liberar esta noite. A gente prepara uma coisa, mas o Senhor direciona a gente a outras. Pessoas com feridas abertas neste lugar. Pessoas com enfermidades. Eu quero te dizer que o mesmo Deus
que falou com Jeremias, o mesmo Deus que derramou sobre Jeremias a sua unção e tocou nos seus lábios, Ele vai te tocar nessa noite. Eu não sei o que você está passando. Eu quero dizer para todo pai e toda mãe neste lugar, que Deus vai derramar sobre a sua vida a unção de sabedoria. E você vai falar, e as suas palavras não voltarão vazias. Porque o Senhor vai te encher de autoridade. E por mais que esse jovem, que esse adolescente esteja te confrontando, maior é Deus na sua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As misericórdias do Senhor estão sobre nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias diz: buscar-me-eis. O Senhor diz: buscar-me, Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, que nós possamos, irmãos, saber do nosso chamado, saber que você tem um propósito de vida nessa terra. Se você não encontrou, se vai ser daqui 10 anos, 2 dias, 1 ano, saiba que esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar na sua vida assim como chegou na minha. E eu sempre fui uma pessoa tímida, tá? Sempre fui. Ah, não, mas a Roberta tá falando besteira, não é não? É sim. Eu trabalho em um salão com 40 mulheres, 40 funcionários. Vocês imaginam a loucura que é, né? É, mulher fala muito, aí junto com o barulho do secador, piorou mais ainda. Aí quando eu conto o pastor Rodrigo, eu falo: desliga o rádio. Eu não quero ouvir mais falação, não quero. Ele gosta de conversar, né? Ah, ele gosta de conversar, ele quer conversar. Falei: aqui, você trabalha num ambiente calmo, eu trabalho num ambiente agitado. Vamos ter um ponto de equilíbrio aí pra gente seguir. Então, pra mim, sempre foi muito difícil eu falar e salão vai filmar. Eu falei assim: não, que eu sou dos bastidores. Filma aqui só o meu trabalho, eles contam, saem correndo. E desde quando eu fui consagrada nessa igreja, irmãos, é como não, tenho certeza. O Espírito de Deus, ele faz algo tão, deixa eu olhar, o Espírito de Deus, ele faz algo tão maravilhoso, que ele pega as coisas que não são e transforma para a glória dele. Eu subi neste lugar e eu não tinha preparado nada para falar, não sabia que ele iria me dar a palavra. E eu subi neste lugar, eu falei assim: eu não quero falar comigo, se eu vou falar pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu falei e parecia que eu falava a minha vida toda. Então, quando Deus te capacitar por um propósito, quando Deus te chamar para algo, Ele vai transformar tudo na sua vida. Eu fiquei pensando: meu Deus, como que vai ser isso? Será que a minha garganta vai secar? Será que eu vou ficar nervosa de olhar para o pastor Anésio? Ele está filmando. Eu falei: não filma. Ele está filmando. Será que eu vou ficar nervosa de olhar para a igreja? Mas é o que eu falei para os irmãos. Quando nós subimos neste lugar e que quando nós consagramos as nossas vidas para o Senhor, não tem nada que ver. Não, eu sou tão falha quanto os irmãos. Eu tenho tantos defeitos, tanto quanto os irmãos, Senhor. Eu não sou. Nossa, por mim, eu não poderia estar neste lugar, estar nesta posição. Mas eu quero dizer que, assim como esta unção está sobre a sua vida. Assim como o Senhor fez comigo, o Senhor vai derramar uma unção sobrenatural sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre essa enfermidade. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que faz cair por terra aquilo que não vem do Senhor para as nossas vidas. Então, se essa enfermidade está na sua vida, ela vai estar para a glória de Deus. Se você está passando por um momento difícil, ele vai permanecer para a glória de Deus. Mas você sabe o que é maravilhoso saber, irmãos?
Mas está difícil, por que Deus me deu isso na minha vida? Como que Deus pode fazer isso comigo, irmãos? Tem pessoas passando por tantas coisas piores. Na verdade, nós somos tão privilegiados de termos conhecido o Senhor em uma determinada época das nossas vidas. É tão triste, irmãos, quando nos deparamos com pessoas que não conhecem o Senhor e que você olha para a cara deles e dá aquela tristeza profunda, porque a vida sem Cristo, ela é uma vida que você olha para a pessoa e fala, essa pessoa é triste. O Espírito Santo, ele te dá um brilho. O Espírito Santo, ele te dá alegria. E por mais que nós passamos momentos difíceis nas nossas vidas, nós sabemos que a vitória é nossa. Porque Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer nas nossas angústias. Como está sendo difícil nós lidarmos com pessoas nesses dias. As pessoas, elas têm chegado a nós com uma carga muito pesada. E nós devemos desligar o piloto automático, porque muitas das vezes as pessoas vêm até nós para nos dar uma palavra, para falar conosco algo que elas estão passando, e nós falamos assim, tá, vou deixar eu orar por você, e você nem ora, irmão. Nós temos que nos comprometer mais com a obra do Senhor. Não nos resta muito tempo. Olha este mundo como é que está ficando. Quando que nós poderíamos imaginar que nós viveríamos num tempo que por pregar a palavra nós seremos perseguidos? Quando que nós poderíamos imaginar que nós viveríamos como pessoas do Oriente Médio, por exemplo? Determinados lugares lá que, se você falar de Cristo, grupos extremistas matam, entendeu? Eu e você somos privilegiados de estarmos aqui nesta noite. Eu e você somos privilegiados porque amanhã nós vamos acordar e nós sabemos, nós temos a certeza que nós temos um Deus que não dorme. E por mais que você esteja passando por um momento difícil no seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos, com a sua saúde, nós temos uma segurança, nós temos uma esperança, que é o Senhor. O Senhor está neste lugar. O Senhor está na vida de cada um dos irmãos. E é só por Ele que nós estamos de pé. É só por Ele que nós prevalecemos. Que eu e você sejamos como Jeremias, que diga, Senhor, eu sou uma criança. Se coloque na posição de dependente do Senhor. Porque nós, para realizarmos a obra de Deus, nós nunca podemos nos sentir prontos. Porque quando você falar assim, eu estou pronta, eu estou pronto, Deus, você saiu do campo da dependência do Senhor. Quando você for realizar a obra, quando Deus te der algo para fazer, você diga, Senhor, eu não tenho condição, mas eu me coloco na posição que o Senhor deseja que eu esteja. Eu me coloco na posição de serva. Faz em mim, toma os meus lábios e entrega para o teu povo que o Senhor quer entregar. Se eu disser para os irmãos que o que eu falei aqui não foi nada do que eu preparei para os irmãos aqui. E Deus é assim. Deus fala, Deus muda, porque Ele é Deus. Ele é soberano. E é assim que Deus prova a vontade dele, a soberania dele. Você prepara tudo, igual eu estava acordando 5 horas da manhã, ontem eu dormi 2h40, e eu chego aqui, Deus muda completamente a palavra. Deus quer te entregar algo nesta noite, e Deus quer renovar você nesta noite. Então que o renovo de Deus, o renovo do Espírito Santo esteja
Porque se nós vamos levar a palavra dele, nós temos que estar de acordo com o que nós vamos pregar. Então que vocês possam olhar para a liderança, por mais que o pastor venha e entregue uma palavra dura, saiba que se ele está entregando é porque ele foi direcionado para entregar. Que nós possamos olhar para os nossos líderes, para os nossos pastores, na condição de servos. Hoje em dia, a liderança tem que pensar para falar com a igreja. Tem que ir cheio de dedos, tem que ir com receios, porque os irmãos, muitas das vezes, não gostam, e fica de cara feia. E não é fácil, é difícil quando você vai falar algo para uma pessoa que você sabe que vai tocar ali naquela ferida. Você sabe que vai doer. Quem gosta de ser chamado a atenção? Eu não gosto. Não gosto de ser chamado a atenção. Mas às vezes é necessário. O chamar a atenção é para o nosso crescimento espiritual, irmãos. Deus exortou o tempo inteiro através dos seus profetas. Jeremias teve uma tarefa muito difícil, irmãos. Ele viveu com sua própria vida as aflições. O Senhor ordenou que ele não se casasse, que ele não tivesse filhos. Jeremias é chamado do profeta chorão porque ele teve uma vida solitária. Você tem a sua família, você tem o seu esposo, você tem o seu filho. Agora você imagina Jeremias sofrendo as aflições que ele sofreu, porque o Senhor chamou ele para um propósito de dor, de sofrimento. Então que nós possamos olhar para nós e ver que nós vivemos em um período que nós não passamos nem perto do que esses profetas passaram. E nós temos que dar valor nisso. Nós temos que dar valor naquilo que o Senhor tem entregado para as nossas vidas. Eu não sei se você, na sua caminhada, foi como a mim, que se enfraqueceu. O Senhor sempre falou muito comigo em sonho. Muito comigo em sonho. E às vezes sonhos conturbados. É muito difícil de eu lembrar um sonho, mas quando eu lembro é porque Deus quer falar algo comigo. E quando você para de ter essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, você está em um campo muito perigoso. Então, se você não tem vontade de orar mais, eu te digo essa noite, já é tempo de voltar. Se você não tem vontade de jejuar mais, eu te digo essa noite, agora que é o tempo de você jejuar mais do que nunca, porque as coisas não vão melhorar, independente do governo. As coisas agora vão ser para provar a nossa fé, provar a nossa fidelidade a Deus. E nós só vamos vencer se nós ouvirmos a voz do Senhor. Nós só vamos conseguir passar por tudo que nós vamos passar se nós estivermos atentos à voz de Deus. E Deus está falando com você nessa noite. Deus está te dando um renovo espiritual nessa noite. Deus está me direcionando muito forte. Não preparei nada disso, mas Deus está me direcionando muito forte nessa noite a nossa futura geração. Eu não sei quem tem filhos pequenos ou filhos adolescentes, ou quem ainda vai ser pai e vai ser mãe. Mas eu quero dizer para você nessa noite que todos os dias, o seu filho dormindo, porque adolescente às vezes tem vergonha de orar, os pais olham, com seu filho dormindo, coloque a mão sobre a cabeça dele, coloque a mão sobre a sua barriga, porque assim como Deus falou com Jeremias, que ele o conhecia antes que ele tomasse forma, Deus idealizou o seu filho.
E as portas do inferno não prevalecerão. O diabo não vai conseguir tomar a sua família, que é um projeto de Deus. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de encerrar essa palavra essa noite com essa pergunta: qual é o seu propósito? Você já descobriu ele? Para que você nasceu? Você descobriu isso? A minha missão é a oração. A minha missão é uma palavra de sabedoria. A minha missão é servir a obra do Senhor em que Ele me colocar. Mas você tem uma missão. E a sua vida está sendo espelho para muitas pessoas à sua volta. Isso no seu local de trabalho, isso é onde quer que você colocar a ponta dos seus pés. Você tem uma responsabilidade espiritual com todas as pessoas que estão ao seu redor. E se você ainda não se encontrou nessa área da sua vida, que é a área mais importante, porque mais do que ser feliz, mais do que a busca pela felicidade, é a busca por um propósito. Pessoas passam a vida em busca da felicidade, em busca de bens materiais, e não que isso seja ruim, porque não é. Todo mundo gosta de viajar, todo mundo gosta de conforto, mas o nosso propósito, ele tem que ser muito maior do que isso. O nosso propósito, ele tem que ser apontando para Cristo, apontando para o alvo. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nesta noite. Eu quero agradecer à igreja, a todos vocês, por todo o carinho que vocês sempre nos recebem. Eu declaro para a sua vida que Deus renovará as suas forças neste lugar. Que Deus fará coisas que as pessoas irão olhar e vão se alegrar. E vão dizer: eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero conhecer esse Deus. Porque essa pessoa é um exemplo para mim. Que você seja um exemplo na sua escola, que você seja um exemplo de Cristo, um missionário, um discípulo de Cristo nesses dias, que você leve a palavra do Senhor, que você cuide das pessoas. Neste momento, o que as pessoas mais têm precisado neste momento é de cuidado. Então, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à palavra do Senhor. Amém, igreja? Eu gostaria de convidar os irmãos para estarem de pé.